Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Nayara Farias. A nossa aula de hoje vai falar sobre a formação das monarquias centralizadas europeias. O processo de formação de monarquias com poder centralizado na Europa iniciou-se no século XVI e se consolidou-se entre os séculos XIV e XVI. Quase sempre estiveram envolvidos nesse processo de centralização do poder os mesmos grupos sociais. Os reis, a burguesia e os nobres feudais. O processo de formação das monarquias nacionais europeias remonta uma série de mudanças que se iniciaram durante a Baixa Idade Média. De fato, o processo de consolidação das monarquias foi um dos mais evidentes sinais das transformações que assimilavam a crise do sistema feudal e a construção do sistema capitalista, legitimado pela nascente classe burguesa. Nesse sentido, a construção das monarquias pode ser compreendida enquanto um processo que conseguiu atender simultaneamente os interesses dos nobres e dos burgueses. A Inglaterra teve seu processo de centralização política iniciado a partir da Baixa Idade Média, momento em que a Bretanha estava praticamente dividida em 4 reinos distintos. Sob o comando do rei Henrique II, o processo de unificação territorial foi iniciado com relativa eficácia durante o século XVI. Num governo seguinte, comandado pelo rei Ricardo Coração de Leão, diversas lutas contra os franceses e o desenvolvimento nas cruzadas enfraqueceram o papel da autoridade monárquica. A criação do Grande Conselho foi considerado por muitos historiadores como um elemento que impediu a formação de um governo típico, absolutista na Inglaterra. Monarquia francesa. Ao longo da Idade Média, o território francês sofreu com um processo de desfragmentação política, motivada pelo surgimento do feudalismo. Somente no século XII, ainda durante a dinastia capetinga, o processo de centralização política francês foi iniciado pelo rei Felipe II. Usando dos conflitos contra os ingleses pelo controle do norte da França, este monarca conseguiu formar um grande exército, sustentado pelos impostos cobrados ao longo do território nacional. A crise do século XIV. Entre os séculos XII e XIV, a economia medieval vivenciou uma época de ascensão mediante da ampliação da oferta de gênero agrícola e o desenvolvimento das cidades. A dinâmica que antes ordenava a Europa desempontavam para outras possibilidades, que incluía o aquecimento das atividades comerciais, o afrouxamento das relações civis em algumas regiões, a monetarização da nova classe social pela burguesia. Contudo, no início da segunda metade do século XIV, essa realidade foi bruscamente interrompida com o terrível advento da peste negra. Em pouco tempo, milhares de europeus foram dizimados por uma terrível pandemia que se alastrou graças às péssimas condições de higiene da época. Além de causar tantas mortes, essa doença também foi responsável por um grande declínio populacional. Alguns estudiosos estimam que mais de um terço da Europa foi vitimada. Guerra dos 100 Anos foi um dos maiores conflitos da Idade Média entre duas principais potências europeias, França e Inglaterra. Apesar do nome, durou muito mais de um século, segundo a definição dos historiadores. Tudo começou em 1337 para terminar só em 1453. Para entender a origem de tanta briga, é preciso recuar no tempo.
Em 1066, um duque chamado Guilherme conquistará a Inglaterra, tornando-se seu rei. Tanto Guilherme quanto seus sucessores eram ao mesmo tempo dono do trono inglês e também súdito do rei da França, já que tinha herdado terras naquele país. Séculos depois, criariam muito encrenca. Em 1328, foi o rei Carlos, morreu sem deixar um herdeiro. O então rei da Inglaterra, Eduardo II, consolidou um pretendente legitimado ao trono, pois além de súdito era sobrinho do Carlos. O problema era que outros nobres franceses reivindicaram ao mesmo tempo o trono, e uma assembleia acabou escolhendo um conde chamado Filipe, que ganhou o título de Filipe